Filho do Guga. Esse rapaz é neto da Tá, tio. Rosane. bisneto da tia Ivone e do tio Milinho. É isso, né? E ele está se especializando em peixe? É, porque nós estamos conversando aqui sobre peixe, ele ganhou um peixinho ali lá na pescaria, lá no colégio, não foi? Mas não pode colocar álcool para ele não, velho. Só cachaça. O seu nome? Jorge. Jorge, você é o quê, do? Sou primo dele. Você é primo dele? Você é o primo dele? Do Cícero. Que sou. coisa boa. Aqui é a cadeira do professor Jabes, né? Cadeira dele de balanço. Meu pai tinha uma cadeira dessa, mas é tão bonita a casa Minha aqui, mãe né? também. Muito bonita. Eu tô aqui registrar um pouco Cara, de tinha história. uma roda de um Ford T, aquele Ford bigode. Eu tive que ter vindo cá para registrar as histórias do professor. Esse meu amigo, o professor Jabes. O tio Jabes era genial, Genial. genial. Ele decorava pi. Ele sabia todos os números de cor. 100 primeiros números. Ó, ele passou dos 100 comigo. Para você, comigo ele falou um punhado, eu falei assim, professor, ele era fantástico, eu estou falando isso. Fantástico. Meu tio era genial. E ele falou para mim, assim, eu não tive talento para música, para outras coisas, mas eu para a cabeça eu quero, quando eu fiz os meus anos, eu queria... Ele era professor de educação física, né? Professor de matemática. E as pessoas adoravam ele, e as mais antigas que a gente conta, adoram ele até hoje. Foi meu professor. Ele lembra de coisas assim, ele decorava textos impressionantes de grande, e declamava esses textos com a gente, e todos os jogos de quiz, de perguntas, né? Ele sabia tudo. Toda vez que a gente chegava com alguma novidade, já não era novidade para ele. Ele tinha uma música sobre aritmética, uma poesia, que eu tinha reformado, feito do jeito dele, né? Eu tenho a cópia disso lá, eu tenho que procurar ele. Mas aqui vocês têm o professor Jabes, ele ali sendo condecorado, homenageado, 98 anos, entendeu? 98. 8. Deixa. O professor Se ele tivesse Emília, demorado mais 2 aninhos, a que gente coisa fazia uma mais festa chique. aqui. Oi? Eu vim cá, Ronaldo. Essa foi uma pessoa. Senta lá. Senta lá na sua cadeirinha. Você segura isso aqui pra mim, senão eu Sem problema. só. Eu vou aqui, ficar aqui quieto. Você me dá aqui uma imagem de eu dando um abraço nessa minha mestra. Como vai você? Eu tô bem. Tá bom? Coisa chique. Gosto muito de você. Que bom. E ela foi minha professora de escola dominical. Era um professor Jabes. E quando o reverendo Guilhermino veio pregar aqui, o reverendo Guilhermino convidou. Era o casal, o professor Jabes e a dona Emília. Tanto recebeu o reverendo Guilhermino na nossa classe de escola dominical. Lembro. E era uma classe grande, né? Muitos alunos. Muita gente. Muitos alunos. Vocês têm problema de espaço lá, porque todo mundo vinha querendo assistir às aulas. A dona Emília começava, o professor Jabes terminava. O professor Jabes começava, a dona Emília terminava. Eles dividiam a sala, a lição entre os dois mestres. Quando não estava falando, a gente falava, você não deve parar. Aí começava o outro e assim, tá bom demais, né? A gente não sabia escolher qual que era melhor. Os dois eram professor de matemática e de física, né? Que coisa boa. Você vai ficar aí segurando esse negócio, eu quero perguntar. Dona Emília, a senhora é natural dessa região, né? Moimirim. Moimirim? Eu vim pra cá pro casamento, né? Casei e vim pra cá. A senhora casou e veio para cá? Vim, no mesmo dia. A senhora, quais são os irmãos da senhora? Bom, não sei se lembra. Henrique, acho que eu não conhecia não. Henrique morava em Mãe Mirim. Morava no Mirim. O Igres, que estudou aqui, você conheceu? Não. Emilinho, Emilinho. foi casado com a Ivone Gripe. Ivone Gripe. Pois é, casou com a Ivone. Sim. Ele era
Sim. E a Amélia, não sei se você lembra dela. Amélia. Conheceu não? Acho que não. Nem a Amélia, nem a América. Nem a Nem a América? Elisa. Nenhuma das três. Nem a Elisa, é. Não. E irmãos, a senhora teve um... O Igor, o Henrique e o Milinho. Emílio, aquele... como é que se chama? Segal, que era de uma família que ia frequentar muita igreja aqui, morava do lado de baixo ali, perto do centro cívico, do lado. Lá para baixo um pouquinho. É. Ivone Segal. Ivone Segal. Só que era Ivone Grip Segal. Que o marido Casada dela com- era meu irmão. Casado com o irmão dela, É, Grip Segal. menino. Pai da Ellen, pai do Carlinhos, É. pai da Marise, Do pai da Carlinhos. Denise. Isso. Que coisa boa. Carlinhos, Ellen, Marise e Denise. É. Agora, eu queria que você falasse para mim, e o Júlio não vai falar, não, o Cícero vai falar não, porque ele não sabe. Como é que você conheceu o professor Jabes? Agora eu peguei. Essa é uma, Agora, essa é uma história você já boa, viu. hein? Aí espera aí, deixa eu fazer um favor, deixa eu, aqui que eu vou. Como é que você conheceu o professor Jabes? Eu quero... Eu tinha um irmão, já falecido, que ele era fiscal do Estado. E ele se mudou, ele veio transferido para aqui, como fiscal do Estado, né? E eu vim com ele para arrumar a mudança, ajudar minha cunhada a arranjar a casa e tal, sabe? E eu tinha uma amiga que morava em frente à casa dele, a minha Esther, muito minha amiga. Então eu fiquei conversando ali com a Esther certo dia, um domingo à tarde, e ele desceu com a moçada aí do colégio, né? E foi lá cumprimentar a Esther. E a Esther me apresentou ele. E ele então, quando ele... Foi muito engraçado, que quando ele fez o tradicional, né? Muito prazer. Ele pegou minha mão com as duas mãos dele e apertou assim. Encontrou calor. Aí o meu irmão morava em frente e começou a dar uma chuvinha. E eu falei assim, eu vou a casa buscar um agasalho. Nisso que eu atravessei a rua para subir a escadinha lá que tinha para eu pegar o agasalho, ele entrou na frente de mim, na minha frente, e foi lá para a sala do meu irmão. Ele que foi me receber. E ele já era amigo do irmão da senhora? Nada, eu nem conhecia. Nem sabia quem era. Então foi um encontro providencial. Foi. Ali a gente ficou conhecendo, minha cunhada arrumou lanche e tal. E eu fui-me embora na segunda-feira, isso era domingo à tarde. Na segunda-feira eu fui embora para Memirim, porque eu não morava aqui, né? Meu irmão que ia morar aqui. Eu fui embora para Memirim. Me despedi dele e tal. Passou. Porque foi uma tarde de domingo, né? É. Acabou o dia, acabou. E a senhora tinha quantos anos nessa época? Quanto eu tinha? 18 anos. 18 anos? Não tinha feito 18 ainda não. Era março, eu fiz 18 em julho. O interessante é que quando eu fui para casa do meu pai, né, que era uma fazendinha para lá de Memirim, e eu fiquei esperando que o meu irmão fosse para lá no domingo, né? Passar o domingo lá com a gente. E tinha uma varandinha assim, aquela casa lá. É uma miniatura da casa. Eu estava no banquinho da varanda esperando, e tinha um morrinho assim, que a gente não via estrada lá não. Tinha um morrinho subindo, parecia casa. Eis que chega o Jabes lá de chapéu na mão, paterno azul marinho, de chapéu, usava o chapéu naquele tempo. Era como... E foi me ver, foi me visitar. E mamãe o recebeu muito bem, meu pai também. E aí continuamos o namoro, né? Foi até o casamento. Quantos anos demorou isso? 3 anos. 3 anos. E a senhora casou aonde? Lá em Memirim. Lá em na casa Memirim. do meu pai, lá no sítio. Lá na fazendinha dele. E tinha uma festança, doce de mamão. Almoço, pra Almoço. muita gente, com leitoa, com pernil, com frango, com peru, com mais não sei o quê. Quem que foi padrinho da senhora de casamento? Meu irmão mais velho. Como é que ela chamava? Henrique, né? Henrique, E a Zizinha. E a minha irmã,
Elisa. Os meus irmãos é que foram meus padrinhos de casamento. E do professor Jabes? Foi o Dionésio, John, só só. o Dionésio, que foi padrinho dele. A senhora já conhecia um pouco do professor Jabes, da família dele? Não conhecia nada, não conhecia nada. Porque eu morava lá, né? Vinha muito pouco aqui. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Como que a senhora conheceu o Evangelho nesse sentido? A senhora já era evangélica, já era da igreja? Não era, não. Meus pais eram espíritas. E eu estudei na Escola Normal das Freiras, em Maimirim. Sim. Fiz primeira comunhão com o padre Júlio Maria. Sim. E lá fiquei algum tempo estudando. Depois comecei a namorar o Jairo, meu irmão veio pra cá, comecei a namorar e ele começou a frequentar minha casa e aí veio o casamento. E não se falou sobre religião, e depois como é que a senhora, depois que o professor era evangélico? Evangélico. Jabes nunca me obrigou a nada, nada. O primeiro domingo que eu passei aqui depois do meu casamento, nós viemos para cá e tal, para minha casa ali na esquina, que eu fui morar ali. Eu sei que levantamos e tal, tomou café, deu por volta de 9 horas, hora de escola dominical, né? Certo. Ele arrumou, se aprontou bonitinho e tal, pegou a Bíblia, mas não me convidou, não. Falei, onde será que o Jabes foi? Ele tinha ido à igreja, né? Escola dominical escola dominical, e o culto. Aí quando ele chegou, ele disse assim, onde você foi? Eu fui à igreja. Mas eu não convidei você, porque eu não sei se você ia querer ir. Então eu queria ter liberdade de ir, você ficar em casa como quisesse e tal. Aí continuamos. A vida. A vida. E a senhora depois teve uma experiência assim, religiosa, como é que foi? Foi ele convidou e a senhora... Aí... Ele nunca deixou de fazer o culto doméstico, nunca. Inicialmente ele lia a Bíblia e fazia oração, os primeiros dias de casamento, sozinho. Aí depois ele falou assim, olha, eu vou fazer o meu culto doméstico, se você quiser ouvir, eu vou ler a Bíblia e vou fazer uma oração e você participa se quiser. Aí eu comecei a ouvir a leitura da Bíblia e fazer oração, né? Porque Jabes era uma pessoa muito crente mesmo. Mas que coisa boa só falar isso, dona Emília, sabe por quê? A minha mãe era de família espírita católica e o meu pai é alemão, Sattler. E a minha mãe morava em Una e meu pai em Lajinha. É perto. É perto, divisa, mas é muito mais longe do que Manhumirim, Presidente Soares, é mais longe. Aí, o meu tio, pai da Adélia, Aristides, foi comprar rapadura lá na fazenda do meu avô. E viu a minha mãe e falou pro meu pai, que era irmão dele. Ó, tem uma moça lá e tal. Aí ele convidou o irmão, meu pai foi oferecido de carreiro, que era carro de boi, para buscar rapadura. E ficou olhando, a minha mãe viu, assim, aqueles olhar lá e tal. Começou o namoro só de olhar e tal, ficou... começou o namoro, aí ele foi para o exército, chamado para o exército, ele largou, a minha mãe ficou esperando ele, aí depois que ele voltou, eles casaram. A família sabia que era evangélica da minha mãe, e a minha avó era chefe do centro espírita, ela que dominava lá o trabalho, fazia o trabalho na fazenda. Aí ela falou para minha mãe, porque a minha mãe era uma das mais velhas, a segunda. Falou assim, você vai casar com ele, mas você vai para lá, você não vai ter herança e você está renegando a nossa família e a nossa religião. Sim. Porque era o costume, o meu avô foi fazendo as propriedades para os filhos. Cada filho tem uma propriedade, fica perto. A minha mãe aceitou, falou, não, eu vou para Lajinha. E ela rompeu, a primeira vez que ela foi para lá, a gente já foi casada. Entrou na família Sattler de 16, 15 filhos, né? E ali evangélica e grande. O reverendo Orlando era pastor em Lajinha, recebeu, fez profissão de fé, nós fomos batizados e a cabeça nossa, a minha mãe é evangélica por causa do meu pai.
E sempre foi, a gente ia na fazenda, lá ia no centro, o meu pai não ia, minha mãe, mas a gente era menino, queria lá ver como é que era e tal, minha avó falava, e a gente era nunca proibido nem nada. Agora minha mãe estava com 87 anos e falou assim, eu quero falar para você. Ela tinha mais intimidade comigo. Nós era o Lésio, o Lúcio, o Mauro e eu. Aí ela pegou e falou assim, eu quero falar para você que eu sou evangélico, não é por causa do seu pai, não. Eu sou evangélica antes do seu pai. Eu falei assim, minha mãe está ficando meio biruta. Eu pensei comigo, né? Ela falou, mas por quê, mãe? Ela falou assim, eu estava lendo o Salmo 139, e o Salmo 139 vem falando que Deus conhece o nosso caminho, conhece a nossa vida, e eu fui analisar a minha vida, e quando eu conheci o seu pai, eu já era evangélica. Eu falei assim, mas como assim? Passaram os americanos e eles entregaram São João e São Marcos, aqueles folhetim evangélico. E eu estava aprendendo a ler, e eu comecei a ler aquilo, e eu entendia, e eu nunca tive simpatia para centro espírita, nem para a igreja católica, e eu já era inclinada para o evangelho. Quando eu fiquei sabendo que ele... Olha que coisa bonita, que história... Aí, quando a mãe falou isso para mim, eu falei assim, mãe, a melhor coisa que a senhora está me contando, porque a senhora foi a semente, a palavra produziu. Essa semente que vai produzir essa vida, né? Coisa boa, dona Emília, nós estamos aqui conversando, a senhora já falou desse conhecer o professor Jabes, foi meu professor, eu admirava muito a postura, como a senhora também, e a gente ficava, era menina, a gente via que ele subia e empurrando a senhora na escada, a senhora parece que ficava entregando assim o corpo assim, e a gente olhava assim, olha lá, é que ele é um casal exemplar, né? E a gente via o amor, eu estou falando, e o Cício sabe disso, a admiração que a gente tinha por vocês lá, como aluno, porque o aluno está sempre observando. Estou falando isso aqui porque a gente via como que ele tratava a senhora como uma princesa. Eu estou falando isso que era na cabeça da gente. Mas Jabes era muito atencioso. Atencioso, né? Pessoa educada demais, né? Muito atencioso. Mas eu quero agora conversar. Pode. Quantas flores a senhora lembra do tio? Hein? Flores. Buquê de flores. Assim, manifestação de carinho. Mas foi a vida inteira. A vida inteira. Aí, que coisa boa. Eu queria... Você sabe que uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada? Ele sempre ia ao sítio, sempre trazia fruta ou floco, que tivesse lá, né? Lá sempre teve muita fruta. Mas uma vez que ele foi lá, um certo dia que ele foi sozinho, ele chegou lá, não tinha banana madura, não tinha lá nada. Aí ele pegou essa florzinha de São João, sabe o que é? Eu sei. Dá aquele buquezinho, né? Ele fez um buquê daquela flor de São João e trouxe para mim e falou, hoje eu só achei isso para te dar. Eu botei o buquê de flor de São João aqui na mesa.